Estamos começando mais um Saúde em Alta Performance. A gente vai falar hoje sobre corrida, né? A diferença entre você correr ao ar livre ou você correr em ambiente fechado. Se é que tem diferença, né? Eu estou aqui com meu amigo, professor Rodrigo Mansano. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado, Coelho, pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite. E já me veio em mente, quando a gente ia falar sobre esse assunto, conversar com você. Eu te acompanho, eu sigo você, eu sei que você gosta muito desses assuntos relacionados à atividade física. Rodrigão, para a gente iniciar aqui o bate-papo, tem diferença entre correr ao ar livre e correr em ambiente fechado? E se tem, quais são as maiores que você pode pontuar? Sim, Cauê. Na verdade é o seguinte, quando você está fazendo na esteira, você tem um menos impacto devido à esteira. Hoje em dia tem esteiras que são super modernas, que elas diminuem o impacto. No ar livre, tem muito a ver também com o espaço, como é que está o chão, se está plano, se tem buraco. Isso acaba prejudicando um aluno iniciante, a pessoa que quer começar a correr. Mas a diferença é que na esteira você controla a velocidade. E quando você está no ar livre, você vai fazer com a sua mecânica. Isso é física. Então é muito mais difícil quando você faz ao ar livre. A esteira é mais leve e ainda tem menos impacto. Entendi. A gente está vivendo uma pandemia. E muitas pessoas estão deixando de fazer a prática de atividade física, em específico assim da corrida. O que você diria, qual a dica que você daria para as pessoas praticarem, fazerem atividade física? Bom, em primeiro lugar, Cauê, as pessoas têm que entender o seguinte, que o mundo está mudando o tempo todo, ele não está agora simplesmente que mudou, ele está o tempo todo mudando. Certo. Então a gente tem que se adaptar às mudanças. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se cuidar. Não deixar nada externo atrapalhar a sua saúde. Ou seja, você praticar a sua atividade física, seja no ar livre, na academia, manter a higiene pessoal, passar o álcool, mas não deixar de se cuidar. Isso é muito importante para o quê? Para a sua imunidade, para a sua mentalidade e não deixar nada te abalar, porque o problema maior que a gente tem na nossa vida é a nossa mente e o nosso eu. Então, nada pode deixar você atrapalhar a sua atividade física, você se cuidar por um Covid. O Covid veio aí para mudar a nossa vida e a gente tem que saber se transformar e saber se adaptar a essas mudanças. Mas o que eu posso te dizer, cuide-se da sua vida, não deixe nada externo atrapalhar a sua vida, a sua Legal. mentalidade em primeiro lugar. Bacana. Professor Rodrigo Mansano, chamo ele de risada, conheço isso aqui há mais de 15 anos, o Sim, Rodrigão. grande amigo. Rodrigo, fala aí para o pessoal que está iniciando, né? Que o pessoal que não corre, mas quer começar a correr, o que você daria de dica para esse pessoal também? E aqueles que já correm, Rodrigo, o que a gente pode aperfeiçoar, deixar em alta performance essa corrida? Sim, para aquele iniciante é o seguinte, o iniciante tem que pensar o seguinte, ele sempre quer fazer tudo de uma vez, então é importante que ele sofra essas adaptações, ou seja, não correr todos os dias, ele progressivamente aumentando a intensidade e o volume, ou seja, colocar uma força maior e um volume maior de intensidade e respeitar as adaptações. Não correr todos os dias, um dia você faz um treino mais forte, outro dia você faz um treino mais leve, para você ir se adaptando, para você não cair a sua resistência, porque quando você treina, a sua resistência pode cair quando você estressa demais o seu corpo. Já para aqueles que estão correndo e já são em alto nível, é interessante você fazer uma periodização do treinamento, com treinamentos mais fortes, mais moderados, mais leves, recuperativos, para você recuperar seu sistema imunológico, seu sistema muscular, para você melhorar a sua performance. Claro que as pessoas que estão iniciando, o principal erro delas é querer já correr de uma vez. E a gente tem pessoas com alto peso, sobrepeso, obesidade. Então, quanto mais você estiver treinando com impacto, vai sobrecarregar as articulações. E para aqueles que já estão treinando, é uma periodização bem elaborada com um profissional que sabe o que está fazendo é importante. Bacana. Rodrigo, eu ia ter assunto para conversar com você aqui outras vezes. Inclusive, nós estamos inaugurando o nosso quadro, né, de saúde em alta performance. Vamos ter transmissões ao vivo, lives, né? Futuramente, provavelmente a gente vai estar construindo alguma coisa junto aí. Com certeza. Quero agradecer a sua participação aqui. Valeu, meu irmão. Até a próxima. Obrigado, até mais. Agora eu estou aqui com a engenheira ambiental, atleta por amor, por paixão, a Tati Bergamo. Tudo bem, Tati? Tudo bem. Como vai, Cauê? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Obrigado por você estar fazendo parte desse quadro com a gente. Imagina.
Tati, a gente conversou com o especialista, ele explicou pra gente as diferenças técnicas, né? Mas assim, na prática, o que muda? Você correr ao ar livre, correr na esteira, muda alguma coisa? Com certeza, pelo menos na minha percepção, sim, né? Especialmente a questão dos fatores externos mesmo. Dentro do ambiente, né, fechado, a gente consegue controlar, tipo, por exemplo, a temperatura, né? Se a gente consegue correr no ar-condicionado, geladinho, fora não. A questão de vento muda muito também. A inclinação, porque na rua, por mais que você procure um lugar mais plano, sempre tem um pouquinho de inclinação e isso faz variar o ritmo, né? Na esteira não, se você coloca a velocidade X, você vai correr sempre naquela velocidade. Então, dependendo do tipo de treinamento que você vai fazer, na esteira é até melhor, porque você consegue manter a constância. E fora não, várias coisas podem mudar esse seu ritmo. Então, na minha opinião, as principais mudanças são essas, além da questão que eu, por exemplo, sinto que eu mudo muito o meu jeito de correr na rua e na esteira, né? Mecanicamente falando. Eu não sei explicar isso daí, talvez o profissional poderia explicar melhor, mas eu sinto que muda, inclusive quando eu treino mais na esteira, igual aconteceu agora na quarentena, eu fico com dores pós-treino em lugares diferentes. Ah, é? Parece que minha cadência é maior na esteira do que na rua. Não sei exatamente porquê, mas eu sinto que eu mudo muito o jeito de correr. Inclusive eu escolho tênis diferentes também. Eu gosto de tênis com mais estabilidade na esteira. Eu acho que, para equilibrar melhor, não sei. E na rua eu já gosto de tênis que tenha um pouco mais de amortecimento. Correto. Falando de instabilidade, assim, eu acompanho você, Tati. Eu acho o máximo as suas postagens. Obrigada. Eu vi que você já correu praticamente no mundo inteiro. Já, né? muito. Conta um episódio pra gente aí, o mais desafiador daquele que você passou. Quero dizer assim, questão de ambiente, de local. O que vem na sua cabeça quando eu pergunto? Não, sem dúvida, quem me segue, né, e sabe de toda a trajetória, vai lembrar de Boston 2018, que foi uma maratona que eu sonhei muito em fazer. Para quem não sabe, Boston é uma maratona que você precisa ter índice para entrar, você precisa passar tipo uma provinha antes para você conseguir entrar, né? Só entram os mais rápidos, posso assim, resumidamente falando. E eu lutei alguns anos para conseguir entrar nessa maratona, que é tão exclusiva, quem corre maratona sonha em fazer essa prova. E eu peguei justamente um dos piores anos da prova, porque teve uma tempestade gigantesca na véspera e no dia. Nossa. Tanto que na hora que eu acordei no dia, eu tinha certeza que não ia ter prova, porque era um vento, assim, que você não conseguia andar sem fazer muita força para poder chegar no ambiente. Menos 3 graus, chuva de pedra, de água e de neve também. Algo, assim, muito apocalíptico. Se você procurar e dar um Google, Boston 2018, você vai ver. Que Inclusive, coisa. quem ganhou foi uma pessoa completamente inesperada, que foi um japonês, porque ele estava adaptado a correr em situações adversas, no frio no Japão, né? Os quenianos, os etíopes não tiveram chance, muitos com hipotermia. A gente foi uma das maiores, quer dizer, foi a edição com maior desistência de todos os anos, tem 100 e poucos anos essa prova. Então, sem dúvida, Boston 2018 foi o meu maior desafio por conta das intempéries, né? Que justamente que a gente está falando, Eu vou procurar depois, eu vou ver. Pode procurar. Nossa, tem uma foto minha que é muito legal, que é a da chegada. E, assim, porque por mais que foi muito, muito difícil, isso só agregou mais valor a essa conquista, sabe? Com certeza. Todo mundo que conseguiu conquistar Boston 2018 fala que tem esse sentimento, assim. Bem legal. Você falou que tem uma foto minha. É o que eu ia te perguntar agora. Até que ponto, assim, até que ponto não? O quanto você acha que você consegue influenciar as pessoas a praticarem a corrida usando, no caso, o Instagram, né, as suas redes sociais? Olha, eu hoje em dia eu já parei um pouco com falsa modéstia, porque eu consigo enxergar o valor que a rede social, em geral, traz para as pessoas, os benefícios, né? E falando de motivação, eu acho que eu consigo ter esse empoderamento hoje por conta do feedback que eu recebo das pessoas, né? Estava até comentando aqui com vocês que hoje em dia a minha maior surpresa é motivar pessoas que antes eu me motivava por elas, que são pessoas mais velhas do mundo da corrida desde antes de que eu comecei, que quando eu comecei eu olhava e falava assim, nossa, um dia eu quero correr igual você. E hoje elas me olham e falam, Tati, um dia eu quero correr como você. Então, eu acho que essa é a maior prova de que eu devo estar no caminho certo, devo estar influenciando pessoas que nunca correram também. Eu recebo vários feedbacks como obesos, que querem sair dessa inércia, né? Ou pessoas fumantes que querem ter um estilo de vida melhor e veem, né, na minha rotina
de ter um pouco mais de disciplina, essa inspiração de começar também. E isso não tem preço. Bacana. Não, sim, sim. Eu acompanho a sua rotina. 4 horas da manhã você vai correr, no outro dia, 4h30 da manhã você está pedalando. Eu ainda quero chegar perto, assim. Não, mas... Aproveita aí e fala para o pessoal, dá uma dica, Tati, para a gente encerrar. Quem está começando a correr, dá uma dica para o pessoal de casa. Bom, a corrida, para mim, o mais importante para quem quer começar e conseguir atingir seu objetivo é disciplina e persistência. Você colocar uma meta e conseguir cumprir em relação de constância. Se você colocar que vai correr 3 vezes na semana no seu calendário, não falte nenhum dia dessas 3 vezes, porque se você fazer uma janelinha disso, o condicionamento que você acabou conquistando, né, naquele dia anterior, acaba perdendo um pouquinho. E isso, se você fica fazendo com essa inconstância, acaba não fazendo ser tão fácil, porque correr em geral não é fácil, né? Acaba dificultando, na verdade, o processo. Então, assim, eu acho que o mais importante é disciplina e constância. Porque a corrida é isso, a condição cardiorrespiratória vai vindo conforme mais você trabalhar ela. Então, acho que a principal dica é essa. Se prioriza a sua atividade, se o seu sonho é esse, começar a correr, você precisa correr certinho, nos dias pré-determinados. E o mais importante, se possível, você ter um treinador para te orientar da melhor forma possível, né? Porque todo mundo pensa que é só calçar um tênis e sair correndo. Mas você pode se machucar. Se você tem condições de ter um treinador, é melhor ainda. Mas se não tem também, não coloca isso como fator limitante. Entendi, tá né? certo. Tati, o que te motivou a começar a correr? O que você deu aquele estalo que você falou, bom, agora eu vou correr? Então, foi quando eu tive meu primeiro filho, né, há 10 anos atrás. E eu tive um quadro de depressão pós-parto, né, e durante a consulta médica, inclusive eu tive resistência ao tratamento, acho que todo mundo que nunca teve depressão, né, na primeira vez tem essa resistência. A médica, além do tratamento com remédios, ela indicou que eu fizesse alguma atividade física para me ajudar. E todo mundo sabe, né, que a atividade física, endurance especialmente, ajuda muito, né, na produção de endorfina, serotonina. E foi assim, amor à primeira vista, porque aquela coisa de puerpério, de mãe recém-nascida, a gente precisa muito de um tempinho nosso. E eu consegui nesse tempinho, porque eu passei uns 3, 4 meses assim, imersa na maternidade, achando que eu tinha que ser heroína, a melhor mãe do mundo, né? Não tinha tempo pra mim pra nada. Nessas 20, 30 minutinhos, que é o que eu comecei, né, fazendo, porque ninguém começa a correr muito, correndo muito, eu me encontrava, sabe, extravasava e comecei a sentir o que todo mundo corre e sente, que é um prazer absoluto, A né? liberação de endorfina, né? Exatamente. Então, no seu caso, não foi só tão bom pro seu condicionamento físico, como também para a sua saúde mental. Com certeza, e até hoje, eu falo que ninguém acorda 4 horas da manhã só para ficar magrinho, bonitão, né? Porque faz um bem absoluto mesmo, um bem em forma geral na minha vida. E é como escovar os dentes, correr para mim, como esporte, né? Não só correr, porque eu pedalo, faço a parte de fortalecimento que eu gosto muito, que até compete um pouquinho com a minha corrida. Mas é isso, a motivação principal, né, foi essa médica abençoada que trouxe esse esporte, que hoje em dia virou até um pouco de trabalho, né, por conta da rede social. Obrigado, Tati. Imagina, obrigada a vocês. O programa de hoje foi gravado com todas as recomendações de seguranças cabíveis, em um ambiente seguro. Semana que vem, em tempo de pandemia, atividade física na melhora da sua imunidade. Não perca, eu aguardo vocês.